como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Bom dia, graça e paz, meus amados, tudo bem? Mais um domingo especial de Escola Bíblica Dominical. E domingo esse que nós vamos aproveitar para estarmos aprendendo cada vez mais acerca da palavra do Senhor. E como tema da nossa revista, né, que é Cartas do Apóstolo Paulo, Tessalonicenses, hoje nós vamos falar sobre a morte e a volta de Cristo, lição 8. Uma lição muito relevante e como é uma lição de uma abordagem bastante extensa, bastante detalhada, ninguém melhor do que o nosso pastor Enio, nosso amigo pastor Enio vai estar lecionando essa lição para nós. Eu espero que seja de grande valia e de grande compreensão para todos nós e que o Espírito Santo de Deus nos edifique conforme é transmitido as verdades das Escrituras meditadas nessa lição. Amém? Vamos para a nossa divisa, que está sendo lida o ano todo, e a divisa nossa que se encontra lá em Gálatas 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que vai haver lei contra essas coisas? Não tem como haver, meu irmão. Então, hoje a lição é sobre a morte e a volta de Cristo. Lição 8 da nossa revista Tessalonicenses. Essa revista aqui, muito abençoada. Para quem está acompanhando, página 37. Se atentem para prestar atenção, para que a lição venha estar trazendo maior compreensão para nós acerca dos assuntos bíblicos, amém? Eu gostaria de convidar você, que nesse momento está aqui, que primeiro você curta, compartilha, se inscreve no canal da igreja. É de grande valia quando você faz isso, que nós conseguimos ter um maior alcance, a maior relevância com os nossos vídeos, e assim nós conseguimos transmitir a mensagem de Deus a mais pessoas de uma maneira mais eficiente. Se você está sentindo falta de alguém aqui no ao vivo, manda no WhatsApp dessa pessoa, chama no particular, fala: começou a escola bíblica, nós da Igreja Batista de Arthur Alvim, principalmente, você que está nos assistindo, que não congrega com nós, fique à vontade, nós temos a playlist da escola bíblica, você vai acompanhar todas as lições, acompanhem as verdades que o Evangelho traz através dos ensinos bíblicos. Fortaleça esse ministério para que assim nós possamos estar fazendo mais e mais em prol da obra do Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você nesse momento também para orar. Gostaria de convidar você que está aí, que você venha cultuar conosco. Quando a gente presta um culto, o outro não assiste. Ou você cultua ou você não participa do culto. Então vamos cultuar junto. Vamos iniciar por esse momento de oração e logo em seguida nós vamos começar com a lição com o nosso pastor Enio, amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de domingo, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos, Senhor, cultuando a Ti, glorificando e aprendendo, Senhor, cada vez mais a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha estar sendo o alicerce da nossa compreensão, Pai. Que através, Senhor, dele nós possamos nos fazermos compreendidos acerca dos mistérios da Tua palavra, acerca daquilo que traz escrito na Sua revelação, Deus. Que nós possamos estarmos cada vez mais, Senhor, concentrados, compenetrados e aprendendo de uma maneira, Senhor, que venha a ser relevante e transformador nas nossas vidas, Pai. Pai, abençoa cada um desses que estão acompanhando, cada um dos que estão vendo, Pai. Que o Senhor possa estar nesse momento visitando os seus lares, suas casas, Pai, abençoando os seus familiares, Pai. Faz com que a sua palavra, Senhor, venha estar produzindo um efeito não só na vida dele, mas na vida de cada um dos membros de sua família, não só, Senhor, na sua família, mas na sua vizinhança, que nós possamos ser uma igreja relevante, que nós possamos ser a igreja que leva o teu evangelho para outros lugares, Pai. No nome santo de Jesus, abençoa as nossas vidas.
Abençoa também, Senhor, a vida do nosso pastor Enio, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar soprando aos seus ouvidos e que essa lição, Senhor, possa estar sendo completa para cada um de nós que acompanharmos, Deus. No nome santo de Jesus, Pai, as necessidades que nós temos, nós entregamos a Ti, mas é Tu que sabes, Pai, aquilo que realmente necessitamos. Faz, Senhor, o Teu querer, faz a Tua obra. No nome de Jesus, nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você e hoje à noite se prepare para estar cultuando conosco a partir das 19 horas nesse mesmo canal. Entre lá e compartilhe conosco lá os vídeos, curta, participe no chat, deixe seu pedido de oração, participe do louvor, louve, entoe, cante, aprenda da palavra, acompanhe na sua Bíblia, porque nós estaremos todos cultuando junto através da internet ou presencial. Deus abençoe você, uma ótima semana e uma boa aula. Fala aí, Baá, graça e paz. Tudo bem com vocês, amada igreja? É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E agora a gente vai ter essa honra, esse privilégio de poder falar então sobre a carta aos Tessalonicenses, né? Essa revista que vocês estão estudando, que nós estamos estudando, e que visa então a nos ensinar e nos passar uma visão de uma igreja local. E me foi dado a tarefa de falar com vocês sobre a aula de número 8. Um tema um pouco, né, indigesto, talvez, um tema um pouco desconfortável para alguns, porque a gente vai pensar um pouco sobre a questão da morte. Não apenas da morte, mas a morte e a volta de Cristo. Como é que a gente alinha essas duas questões, pensando na carta de 1 Tessalonicenses, né? E aí, pensando nessa carta, pensando nesse tema, antes de a gente entrar propriamente dito, a gente precisa passar algumas coisas. Essa lição aqui, ela tem um alvo, né? Primeiro, a gente precisa saber algumas coisas. E o que essa aula nos propõe ensinar? A gente vai saber o que é a morte e o que ela significa para crentes, para nós cristãos, e o que a morte significa para quem não é cristão. Eles também pensam algo em relação à morte, e a morte tem um significado para eles que é diferente do significado para nós que somos cristãos. E também tem a ideia do sentir, né? Também um dos alvos dessa lição é nos fazer sentir o quê? Sentir, ter esperança, né? Ter esperança na volta de Jesus e certeza da vida eterna. Porque toda vez que a gente pensa na morte, por que isso mexe com a gente? Porque nós não sabemos o que tem do outro lado. E isso mexe de uma forma tão profunda com a gente que essa lição é importantíssima. Para a gente mudar alguns conceitos que temos, alguns pressupostos que a gente já tem, já traz conosco em relação ao que significa a morte e tudo que envolve esse tema. E a gente vai pensar tudo isso também na pessoa de Cristo e no evento da parousia, ou seja, no evento da segunda volta de Jesus. E também a questão de agir. Agir em que sentido? Agir no sentido de estar preparado. Preparado para quê? Para consolar os que enfrentam a morte de pessoas queridas. Não apenas você está bem resolvido quanto à questão do que seria esse tema morte, mas também está preparado e bem resolvido para ajudar pessoas a entender sobre esse assunto. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso e a ideia é que justamente a gente possa conseguir se auto-resolver sobre esse assunto, né, ficar muito tranquilo em relação à morte, poder falar de uma forma natural sobre isso, ou sem tanto constrangimento, sem tanto medo e sem tanta angústia,
e à medida que a gente conseguir isso para a gente consegue também compartilhar com pessoas. Porque lembrando, a gente só pode dar o que a gente tem. Então a gente não pode dar uma certeza que não é nossa. A gente não pode dar uma esperança que nós ainda não temos. Então a ideia dessa aula é que no final a gente tenha essa esperança do que nós, enquanto cristãos, aguardamos no pós-morte, no porvir. E à medida que aprendermos isso, que estivermos tranquilos e seguros enquanto a isso, a gente vai poder também ajudar outros cristãos, e inclusive aqueles que não são, a refletir no que é a morte, no sentido da vida, e como resolver essas questões, esses conflitos que o tema morte nos traz. E aí, a primeira pergunta aqui para a gente refletir, e até para analisar os pressupostos que a gente já tem, né, quais são os modelos, quais são as formatações sobre esse tema que nós já carregamos ao longo da nossa história, do nosso convívio social, porque nós somos essa mistura, né, de contexto social onde vivemos, a cultura religiosa que recebemos nesse contexto cultural, mas também a carga e as influências que nós recebemos da nossa própria família. Então nós somos essa mistura. Então, por isso essa reflexão, para que você imagine aí, para que você, na tentativa de responder, já tenha noção de quais são os seus pressupostos. Qual é o modelo que se encaixa para você quando o assunto é morte? O que vem depois da morte? Ou por que a angústia e o medo da morte? E aí a primeira pergunta é, você já pensou na sua morte? Você já pensou a respeito da sua própria morte? Sim? Não? Sim, mas mudei de assunto, quis pensar outra coisa porque isso não é um assunto que me agrada? Ou pensei, tá tudo tranquilo? Para mim isso é normal. Eu estou tranquilo, eu tenho certeza de Jesus como meu Senhor, eu tenho certeza da vida eterna. Qual é a resposta que você daria para essa pergunta? Você já pensou a respeito da sua própria morte? Mas tem uma outra. Você já pensou no que é a morte? Você já tentou se responder essa pergunta, o que é a morte? E aí a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. O Billy Graham, ele tinha uma resposta quanto a isso. Billy Graham, por exemplo, ele vai dizer que a morte para o cristão é sua coroação. O fim do conflito e o começo da glória no céu. Mas a morte não é desejada por ninguém, porque o homem, ele não foi criado para morrer. A morte é mais do que um estado temporal no ser humano. A morte é uma cunha entre o corpo e o espírito do homem. Essa é a visão do Billy Graham, essa é a definição que ele vai trazer para a morte. Então, o que é a morte para o cristão é a sua coroação. Eu queria ficar com esse primeiro trecho da definição do Billy Graham. O que é a morte? É a coroação do cristão. Entende? É a coroa. Por quê? É a coroa. O que Billy Graham está pensando quando ele começa a sua definição de morte dizendo que isso é a coroa do cristão? Por que será que ele diz isso? Coroa no sentido como se fosse até um prêmio, né? Uma conquista. Como assim morrer é uma conquista? É exatamente isso que Billy Graham está dizendo. Mas temos outras aqui definições. Eu gostaria de compartilhar aqui, por exemplo, a definição do Dr. J.I. Packer, né, que é um teólogo também, e ele vai dizer que a morte é a dissolução da união existente entre espírito e corpo. Então, é a dissolução existente entre espírito e corpo. Nós somos um ser constituído, né, entre corpo e espírito, ou, na visão da tricotomia, corpo, alma e espírito. E o que seria então a morte? Seria esse desmembrar, seria essa dissolução desses elementos que juntos compõem o que é o ser humano, que compõem o que eu sou, o que você é. Então, o J. Packer ele vai dizer justamente isso, que é essa dissolução. E aí ele usa um texto que é Eclesiastes 12:7, e ele vai dizer, o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Na introdução dessa revista, ela vai dizer que a morte é um tema que não é muito falado nos nossos dias. Eu não sei quando ela foi escrita, eu estou com o PDF da aula, mas essa fala ela precisa ser atualizada só no sentido do momento histórico que nós estamos vivendo, porque de fato a morte não é um assunto que a gente pensa, ou pelo menos que a gente pense o tempo todo. Não é algo que a gente goste de falar e de pensar e refletir. Ninguém fica refletindo sobre a morte, embora a Bíblia em Eclesiastes diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, onde há banquete. Porque lá a gente consegue refletir qual é o final de todo ser humano, o que é que nos espera, para que a gente possa pensar na vida e buscar um sentido para a vida. Por que estou aqui? Qual a finalidade da minha existência? Se Deus me criou com um propósito, e qual propósito é esse? Então, pensar na morte é também pensar na vida, no sentido da vida, no como aproveitar essa vida se eu sei que ela tem um início e que ela terá um fim. Né? Se ela se iniciou, mas ela também se findará, porque destinado ao homem está a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Então a morte é uma certeza que não me agrada, mas ainda que não me agrade, é o fim que me espera. Então, a morte me angustia, e essa é uma outra definição. Não está na revista, mas é de um filósofo, Soren Kierkegaard, e ele vai dizer o seguinte, que a morte, pensar na morte traz angústia. A morte é a angústia do ser humano, porque toda vez que eu penso na morte, eu fico angustiado. Primeiro pela incerteza do que virá no pós-morte, se virá alguma coisa no pós-morte. Muitas pessoas pensam a respeito desse tema e aí muitas são as preocupações e os transtornos que o tema morte traz. E por isso nos angustia. Mas por mais que seja um tema, por assim dizer, indigesto, ele é real. Não tem como fugir. A gente vai morrer. Ah, mas eu não quero morrer. Mas você vai. Ah, mas eu não quero pensar sobre morte. Seria interessante até que ela não existisse. Mas ela existe. Você vai morrer. Você não quer, mas vai. Você não sabe quando, mas vai. Vai ser amanhã, não sei, mas você vai. Se daqui a um ano, não importa o tempo, você vai morrer. Essa é uma certeza que a gente tem. A não ser que aconteça um evento, que é justamente o evento da parusa. E se acontecer esse momento, você estiver vivo no momento em que esse evento acontecer, a segunda volta de Cristo. A única forma de você não passar por essa morte física. Caso contrário, ainda que você não queira, ainda que você não goste de pensar sobre a morte faz parte da nossa existência. Ou, na verdade, ela é a cessação dessa nossa existência aqui, por conta do pecado, porque o pecado entrou no mundo. Beleza? Então vamos pensar mais algumas coisas aqui. Então o que a morte significa? A primeira coisa a gente vai pensar o que a morte significa para o cristão. E aí, pensando no que a morte significa para o cristão, tem um texto aqui para os não cristãos, na verdade, para aquele que não crê ainda. Aí vai falar o texto aqui de Rico e Lázaro, Lucas 16, especificamente o versículo 24, que vai dizer o seguinte: então chamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então é um episódio em que ele está lá, Lázaro está sendo consolado e confortado por Abraão, e ele está lá em tormento. Num outro lugar, há um abismo, há uma separação, um lugar preparado para aqueles que creem em Deus e um lugar para aqueles que não creram, para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, o rico estando nesse lugar, ele pede, e ao pedir essa permissão para Abraão, para que Lázaro pudesse transpor esse abismo e de alguma forma tocar com os dedos molhados na sua boca, porque ele estava ali naquela angústia, naquele tormento, apesar que o texto, a sequência, depois você pode ler, não é possível que isso aconteça. Não pode quem está de um lado ir para o outro lado. Então, aquele que durante
a sua vida, não teve um encontro com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo e morrer, ele não vai ter acesso ao mesmo lugar que nós que cremos. Entende a seriedade desse negócio? Então, o que a gente precisa fazer e o que nós devemos fazer em vida. E aí eu me lembro de um outro livro chamado Em Busca de Sentido. Viktor E. Frankl é um psicólogo, um psicanalista que é preso no campo de concentração. E nesse campo de concentração, ele vê muita gente tirando a própria vida. Pessoas que não queriam viver aquela situação de tormento ali no campo de concentração e decidiram então dar fim à própria vida. Mas algumas pessoas não fizeram. E ele começou a fazer uma análise, ele começou a clinicar no campo de concentração. E aí ele foi perguntando para aqueles que não tiraram a sua vida por que não fizeram. E essas pessoas disseram, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança de um dia ver meus filhos. Eu tenho esperança de um reencontro com meu cônjuge, com a minha esposa. Eu tenho esperança de que isso tudo acabe, que a vida volte a ser como era antes. E aqui que está a grande questão. Ele dizia que as pessoas que não desistiam da vida, elas não desistiam porque elas tinham um motivo para existir. Elas tinham um sentido na vida, um sentido na existência. E é justamente aqui que entra a questão, porque a gente decide isso enquanto existente, enquanto ser, não enquanto não ser, porque depois que o nosso fôlego expirar, não há o que fazer. A Bíblia nos deixa muito bem claro isso, que depois é só tormento, é choro e ranger de dente. Então a morte para o não cristão é tormento eterno. É algo muito mais profundo e mais intenso do que a incerteza do que virá no pós-morte, ou se virá alguma coisa no pós-morte. A Bíblia nos deixa muito bem claro que para esses que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, o pós-morte é de tormento, é de muita dor e tormento. Então, esse é o significado, isso é o que acontece, o que significa para o não cristão. Mas aí ele fala também o que a morte significa para nós que cremos. E aí o texto é Filipenses 1:21, onde Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que interessante. Para o cristão, a morte, lembra a primeira frase da definição do Billy Graham? Que a morte é a coroação para nós cristãos, que a morte é essa coroação, e Paulo está dizendo que morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu saio ganhando. Por quê? Porque eu vou estar eternamente. Eu vou estar para sempre com Cristo. Aliás, é isso que Paulo diz. Só que interessante, se eu te dissesse que você aí não sei onde é que você está me assistindo. Se você está em casa, se sentado no sofá, se de repente em pé fazendo alguma coisa, mas se eu dissesse que aí do seu lado tem um botão, que ao apertar esse botão, você morreria exatamente agora e passaria a viver com Cristo. Você apertaria esse botão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Você apertaria esse botão? Você que já é cristão, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, apertaria sim ou não? Eu não quero que você seja forçado a dizer um sim. Porque, aliás, o próprio Paulo nesse texto diz assim: eu julgo que ser melhor estar convosco. Tem um sentido eu estar com vocês. Eu quero, mas eu não tenho pressa. Não sei. Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Quando ele diz que julga melhor ficar? Porque aquilo que a gente não sabe como é, o diferente, o novo, nos angustia. Então, a Bíblia fala como que será, mas a gente não viu isso sendo. A gente não viu ninguém que foi e voltou para dizer como é. Então, a gente não tem pressa. Então, a gente também tem um pouquinho de dificuldade quanto a esse tema. O que nos espera
no pós-morte, mesmo nós que somos cristãos, mesmo nós, né? Então, mas eu queria que ficasse muito bem claro, porque esse é o alvo da lição, trazer essa esperança, essa certeza, para que ao ter essa certeza, você possa ajudar aqueles que não a têm. Para o cristão, a morte não é o fim da existência, mas a entrada na vida eterna. Ou seja, é apenas um começo de toda uma eternidade, porque a eternidade, ela já está presente na minha e na sua vida, já e ainda não. Já porque nós recebemos Cristo, e quem o recebe tem a vida eterna. É isso que a Bíblia vai dizer, nós já temos a vida eterna, mas ainda não. Por quê? Porque ele ainda não voltou, a gente ainda não foi transformado, o nosso corpo ainda é corruptível. Não é ainda como diz lá Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que nós seremos transformados e esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Se eu me furar aqui, vai sangrar. Se eu topar o pé, vai doer. Se eu cair, eu vou sentir. Entende? Se eu perder alguém que eu amo, a dor vai ser muito forte e intensa. Porque a morte ela é real aqui ainda. Entende? Então, mas o que eu queria trazer para vocês e que vocês ficassem firmes nessa palavra é que a gente pode crer que aqui não é o fim, que tem o porvir. E esse porvir é melhor do que aqui, porque aqui a gente sangra, aqui a gente chora, aqui a gente sente dor, aqui a gente perde pessoas, mas no porvir, lá com Deus, não. Lá não vai ter mais morte, nem choro e nem dor. Vai ser uma eterna satisfação, uma eterna paz, porque a gente vai estar o tempo todo com esse Deus da paz. A gente vai estar o tempo todo com essa eterna esperança. A gente vai estar com Deus e veremos o Senhor como Ele é. Conheceremos o Senhor como Ele nos conhece. Essa é a nossa certeza. Então a morte para nós não é o fim da existência, mas a entrada na vida eterna. Aquele que crê em Cristo sabe que os cristãos estarão para sempre com o Senhor. Essa é a nossa certeza. Lá a gente vai estar para sempre com Deus. A morte física, ela continua presente enquanto nós estamos aqui, porque ainda o diabo tem o poder da morte. Mas devido à crucificação e ressurreição, Cristo ele derrotou a morte e prometeu que aquele que vive e crê nele jamais morrerá eternamente. Ainda que a gente precise morrer e Jesus Cristo não tenha voltado ainda. João vai dizer, o próprio Cristo vai dizer, e está descrito lá no Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Nós não morreremos eternamente, porque nós temos o Senhor. Ele é o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Ele é a nossa viva esperança. E é nisso que a gente precisa se firmar. E uma outra questão para a gente pensar é justamente sobre a esperança cristã na parúzia de Jesus. E aí o texto aqui de Tessalonicenses, que a revista nos remete aqui, é o capítulo 4, versículos 13 e 14, que vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que texto show. Nós temos essa esperança. Nós não somos como aqueles que não têm. Nós temos. Jesus, ele é a nossa esperança. Por quê? Porque ele venceu a morte e por meio dele nós também venceremos. Por meio de Cristo nós seremos ressuscitados.
Aleluia. Isso precisa te animar, isso precisa te fortalecer, isso precisa ser um consolo para a tua vida. E à medida que você recebe essa certeza, que você recebe essa esperança e que você recebe esse consolo, você está preparado a compartilhar dessa esperança, dessa certeza e desse consolo com aqueles que não a têm. É isso que nós devemos fazer. E aí ele continua aqui falando para a gente algumas certezas que a gente precisa ter sobre essa esperança cristã na parousia de Jesus. Então a Bíblia ela vai nos dar alguns exemplos para ilustrar o fato de que não devemos ter medo. Então ele elencou aqui 5, né? Não temas as coisas que tens de sofrer, Apocalipse 2:10. Não temas porque eu sou contigo, Gênesis 26:24. Não temas os que matam o corpo, Mateus 10:28. Esse texto é sensacional, falando justamente sobre essa questão de não temer aqueles que podem nos fazer mal. Matar, inclusive, tirar a vida deste corpo, que é corruptível, que é mortal. A gente não deve temer eles, mas temer aquele que, além de matar o corpo, pode enviar a alma para o inferno. Esse nós devemos temer. Mas no nosso caso, que somos cristãos, a gente não teme. Sabe por quê? Porque Romanos, capítulo 8, vai dizer assim: não há nenhuma condenação, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8, mais à frente, vai fazer uma pergunta retórica: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. O juiz nos escolheu, o juiz nos trouxe para o seu lado. Quem tentará acusação contra nós? Se o juiz é o nosso Senhor e Salvador, se o juiz está conosco, se quem dá o veredito está do nosso lado, então você não precisa temer. Mas ele continua aqui, a quarta afirmação: não temas, crê somente, Lucas 8:50, e Apocalipse 1:17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele começou tudo, e é ele quem tem a palavra final, é Deus. Então não tema, você não precisa temer. Não precisa temer. O quarto tópico dessa lição é 4 eventos escatológicos e a morte de pessoas queridas. E aí o texto que temos aqui agora é o versículo 16 e 17 também do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que vai dizer o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que texto lindo, que texto confortador. Perdão, que texto que nos conforta, que nos consola. Que maravilha de texto. Que reconfortante ouvir essas palavras do apóstolo Paulo. Como isso nos dá uma firmeza, como isso nos põe para cima. Então, se quando você pensa em morte, você fica para baixo, então lê esse texto. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E tome ânimo, tome ânimo. Essa é a palavra de esperança para você. Fique certo disso. Tenha essa certeza contigo. E siga em frente. Siga em frente. Não desista. Uma outra questão que ele vai trabalhar aqui também é destrinchar, pegar esse texto aqui e separando ele em partes aqui. Né? Então, por exemplo, a primeira parte falando da volta de Cristo, versículo 17. Também no versículo 17 falando da ressurreição dos mortos. No versículo 18, o arrebatamento dos salvos.
e o encontro com o Senhor nos ares, também no versículo 18. Essa é a certeza que nós precisamos ter, da volta de Jesus. Ele prometeu, Atos capítulo 1, versículo de número 11, os discípulos estão ali vendo Jesus subindo, sendo ascendido aos céus, e eles começam a olhar e meio que tristes, porque o Senhor está indo, ele está subindo, e aí anjos aparecem e dizem para aqueles homens exatamente o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então a expressão do modo como viste subir indica que a volta de Jesus será, em primeiro lugar, visível, física e pessoal. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele retornar. Então essa segunda volta de Jesus, ela se dará de forma visível, física e pessoal. Então creia nisso. Ele foi, mas ele voltará. E ele voltará para nos buscar, para que nós possamos ter um encontro com ele nos ares. Isso é o que a Bíblia vai nos dizer. E sobre a ressurreição dos mortos, também no versículo 17. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a certeza, nós seremos ressuscitados, a certeza da ressurreição. Esta é a primeira ressurreição, diz Paulo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23. Então fica muito claro aqui que os que são de Cristo na sua vinda, né, eles serão ressuscitados. Então a igreja hoje, como os santos do Antigo Testamento, a igreja universal, todos aqueles que creram na promessa, todos aqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus como Senhor, eles serão ressuscitados. E também vai falar sobre o arrebatamento. No versículo 18, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqui Paulo, como não se sabe o tempo, não se sabe o tempo da segunda volta de Jesus, não se sabe quando acontecerá. Então Paulo dizendo assim, pode ser que seja hoje, se ele voltar hoje, nós seremos arrebatados, ou seja, não precisaremos passar pela morte. A única forma de não passar pela morte é se na volta de Jesus você estiver vivo, aí você não precisa passar pela morte, você será apenas arrebatado. Tá? Então, esse arrebatamento dos salvos, né? A palavra arrebatamento significa tirar a força imediatamente, a gente será de uma forma muito arrebatadora mesmo, assim, sabe? Com força e de imediato. Ele vai nos tirar, vai nos livrar desse mundo tenebroso, vai nos trazer para junto de si. Isso é que diz o texto. E Jesus ilustra esse evento com o dilúvio e com a destruição de Sodoma e Gomorra. No dilúvio, quando ele salva a família de Noé. Em Sodoma e Gomorra, quando ele vai destruir, mas antes de destruir, ele tira Ló de lá, junto com suas filhas. E por último aqui, o encontro com o Senhor nos ares. Então, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a parte final do versículo 18. Então, Cristo receberá nos ares, por entre nuvens, sua amada noiva, a igreja, eu e você, a igreja triunfante, pois a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. Esse é o evento. Esse é o evento que nós conhecemos como bodas do Cordeiro, onde João vai dizer, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Concluindo, então, a gente percebeu sobre essa questão da morte,
que ela tem algumas fases e alguns aspectos. Então, nada melhor do que a gente encerrar pensando em 1 João capítulo 3:2, que vai nos dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, mas acontecerá, ainda não aconteceu, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas vai se manifestar. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Ainda não aconteceu, mas vai. Mas vai. E quando tudo isso acontecer, nós o veremos como ele é. Aleluia. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Essa é a certeza. Então, 3 perguntas para a gente finalizar. Você já pensou na sua morte? Olha a pergunta voltando aí. Você tem certeza da vida eterna? Espero que sim. Espero que sim. Porque essa é a segurança que o crente precisa ter. A segurança da vida eterna. Porque todos aqueles que vieram a mim, nenhum lancei fora. Nenhum lançarei fora. Todos aqueles que o Pai trouxe a mim, nenhum deles eu perdi. Então tenha certeza da vida eterna. Leia com atenção 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 7. E a minha pergunta para você é: entendeu o que significa a morte para mim e para você que somos crentes? Entende que ela é uma coroação, que ela é apenas o começo de uma eternidade ao lado de Deus, ao lado de Cristo Jesus? Você entendeu isso? Então queria te dizer o seguinte: você está pronto para consolar todos aqueles que estão sofrendo com medo da morte, todos aqueles que estão sofrendo porque estão vivendo a experiência da morte, perdendo entes queridos nesse tempo de pandemia, perdendo pessoas que amam nas catástrofes. E ontem a gente viu o que aconteceu lá em Itaí, lá perto de Avaré, aquele acidente, aquela catástrofe, 41 pessoas morreram. Não sei se tem alguém ali que é da mesma família, mas caso não, são 41 famílias que estão em luto, que estão sofrendo por conta da morte. Deus te trouxe para assistir essa aula, para que você então tenha essa certeza, para que ao receber esse consolo, você possa também compartilhar esse consolo com outros. Faça isso em nome de Jesus. Não segure isso para si. Compartilhe com outras pessoas. Quantas pessoas sofrendo com esse momento que estamos vivendo? Quantas pessoas sofrendo por luto, por ter perdido alguém querido, por ter perdido alguém que amava muito? Então a minha oração é: Senhor, me coloque perto de pessoas assim. E que ao estar perto de pessoas assim, que estejam sofrendo por conta do luto, que eu possa ser consolo do Senhor, que eu possa levar a esperança do Senhor para essas pessoas, que eu possa levar essa certeza de que a morte não precisa ser situação para medo, de que pensar a morte não possa ser vinculado à insegurança, mas que possa ser ligado à certeza de que quem morre contigo, Senhor, não morre, tem vida e vida eterna. Melhor do que ter a vida eterna é estar a eternidade toda ao lado do Senhor Jesus, que é vida, caminho, verdade e vida. Se essa é a sua oração também,
Se esse é o seu desejo, eu te convido a orar comigo, pedindo, Senhor, que eu seja consolo, que eu leve esperança, que eu leve essa certeza de que Cristo, Ele não é apenas o caminho e a verdade, mas Ele é a vida e vida eterna. Amém? Pai, nos abençoe e nos dê sensibilidade de perceber a dor do outro. No caso e especificamente no tema em que estudamos hoje, em relação à morte, que possamos apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas, que é a vida, que é a certeza da vida. Falar sobre a volta de Jesus, que Ele veio aqui, viveu entre nós, sofreu e morreu para nos salvar. Foi aos céus, está contigo, mas Ele retornará para nos buscar. Senhor, que essa seja a nossa certeza e que, em sendo a nossa certeza, possa ser também aquilo que nós vamos compartilhar com as pessoas, que possamos dividir essa certeza com aqueles que estão sofrendo por conta do luto, por conta da perda de entes queridos. Nos ajuda assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Beijão.